Fala, Tricolada! Tudo bem? Tudo tranquilo? É sua primeira vez aqui? Meu nome é Alexandre Antônio, prazer em conhecê-lo. Sinta-se em casa, esse é um canal focado no Fluminense. Aqui a gente só fala do Fluminense, todo dia tem vídeo falando de Fluminense aqui. E se é a sua primeira vez, se inscreva no canal, deixe um like. Você que também está sempre aqui, não se esqueça de deixar um joinha que ajuda bastante aqui o nosso canal, tá bom? Então vamos nessa união aí, vamos para o assunto de hoje, que o assunto de hoje é bem legal, coisa maneiríssima, que enche o coração da gente de esperança. E o primeiro assunto é o Thiago Silva. Todo mundo sabe que o contrato do Thiago Silva termina agora, no meio desse ano, com o PSG. Ele já avisou para a rapaziada dele, para o staff dele, para as pessoas que cuidam da carreira dele, que ele não vai ficar mais no PSG e também não há interesse do PSG em permanecer com o Thiago Silva, mesmo ele jogando um alto nível como ele tem jogado. Ele acha, principalmente o Thiago, que o tempo dele no PSG acabou. E segundo o jornal Tuttosport da Itália, ele informou aos seus agentes que ele tem o desejo de retornar para 2 clubes. Isso mesmo, ele tem o interesse de voltar a retornar ao Milan, onde ele se tornou ídolo, um grande zagueiro lá no time italiano do Milan, e retornar ao Fluminense, onde ele tem muita gratidão, ele é muito agradecido por tudo que o Fluminense fez por ele, principalmente no problema da tuberculose que ele teve na Rússia. Ele voltou para o Fluminense e o Fluminense o acolheu. Ele foi campeão da Copa do Brasil, foi vice da Libertadores, depois foi vendido para o próprio Milan e ascendeu na Europa com grandes jogos e grandes apresentações, disputou Copas do Mundo. Então ele é muito grato ao Fluminense. A única barreira que impede o retorno do imediato do Thiago Silva ao Fluminense é a questão salarial. Todo mundo sabe que o Fluminense está passando por uma situação financeira complicada, principalmente com o problema da paralisação. A gente não sabe quanto o Thiago Silva vai pedir para receber de salário aqui no Fluminense. Como eu falei em vídeos anteriores, principalmente sobre o tema Thiago Silva, o Fluminense não vai pagar pela compra do Thiago Silva, apenas vai focar no seu salário, o quanto ele vai receber. Então está entre Milan e Fluminense, vamos ver como essas coisas vão se desenrolar. Eu estou aqui na torcida para o Milan desistir, o Milan não se interessar, mas caso o Milan se interesse, vai ser um grande adversário aí para trazer o Thiago Silva de volta. Vale a pena. Se eu pudesse aconselhar ou dar uma orientação aí o Mário Bittencourt, Mário, faça um esforço tremendo, porque, meu amigo, num ano difícil como esse, você conseguir trazer o Fred e o Thiago Silva junto, e a gente ter Fred e Thiago Silva no time titular do Fluminense, será um sonho, e que não vai faltar arquibancada lotada, vai trazer torcida para os jogos do Fluminense, vai trazer sócios para o Fluminense, pode aumentar, dar uma disparada aí. Tá precisando de um fato novo? Tá precisando de um fato novo? Um hype? Um upgrade para trazer novos sócios ao Fluminense, para sair desse número de 23 ou 22 mil sócios que é atualmente? Faz um esforço aí, dá um jeito aí, traz o Thiago Silva e o Fred, esses 2 ídolos da torcida tricolor. Aí, meu amigo, o negócio vai lá para cima, vai lá para as estrelas, e 50 mil sócios a gente vai conseguir aí, se Deus quiser, logo esse ano, com a volta do Thiago Silva. Quem não vai querer ir para o Maracanã? Torcedor é movido a craque, é movido a bom jogador, ele quer ver estrela. E o Thiago Silva na zaga, quem é que não vai lá dar uma olhada nos jogos do Fluminense? Até os adversários vão querer assistir uma partida do Fluminense. Então, vamos lá, vamos acreditar, vamos fazer algo novo, tem que ter audácia. Eu me lembro muito bem, não vivi essa época, porque eu não vi Rivelino jogar pelo Fluminense, eu sou um pouco mais jovem, né? Eu não vi Rivelino, mas tem uma rapaziada que viu Rivelino. O Francisco Horta, grande presidente, o homem que montou a máquina tricolor, ele conta que ele leu nos jornais que o Rivelino estava passando por dificuldades lá no Corinthians, a torcida estava contra o Rivelino, porque o Corinthians estava na fila há não sei quantos anos, e teve um jogo lá, uma final, e o Rivelino não jogou o suficiente, a torcida culpou o Riva. Então ele estava triste lá em São Paulo, angustiado. O que o Horta fez? Entrou no avião, assim que ele chegou em São Paulo, ele comprou um arranjo de flores
Ele fez um arranjo com flores vermelhas e brancas, uma combinação que ficasse verde, vermelho e branca, e foi até a residência do Rivelino, e a esposa do Rivelino o atendeu na porta. Ficou encantada com o arranjo de flores e com a educação do recém-presidente do Fluminense. O Horta tinha acabado de ser presidente do Fluminense, já estava montando a máquina tricolor, mas precisava de um craque para selar toda aquela gama de craques que iam formar a máquina tricolor que entrou para a história do nosso clube. E faltava a cereja do bolo, e a cereja do bolo era o Rivelino, e o Horta se aproveitou desse momento do Riva, tricampeão na Copa do México, lá na Copa do México, pela seleção brasileira, ao lado de Pelé, a grande estrela do futebol nacional, e foi lá e levou um arranjo de flores. O Rivelino não estava em casa, ele entrou e falou: sou presidente do Fluminense Futebol Clube, entregou as flores à esposa do Rivelino e começou a conversar com ela, tentando convencê-la, que você sabe muito bem que quem manda em casa é a patroa, tentou convencê-la a morar na cidade do Rio de Janeiro, dizendo as belezas naturais do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que no caso, vocês estão sentindo a analogia com relação ao Thiago Silva. No caso da patroa do Thiago Silva não precisa, porque ela conhece muito bem as belezas do Rio de Janeiro. Mas vamos chegar lá. O Riva chegou, encontrou o presidente do Fluminense sentado com a esposa dele na sala, conversando sobre as maravilhas do Rio de Janeiro e do Fluminense, a história do Fluminense toda, e conseguiu convencer o Rivelino a ir para o Fluminense. E naquela mesma noite eles foram, ou no dia seguinte, foram até a sede do Corinthians convencer o Vicente Matheus a vender o Rivelino. E o Vicente Matheus vendeu o Rivelino para o Fluminense, e o Fluminense colocou a sua cereja no bolo, que era o Rivelino, para a máquina tricolor. Mário, ouve esse conselho. Você pode entrar para a história do Fluminense como um dos presidentes que formou um grande plantel no ano de 2020. Quem sabe um ataque com Fred e uma zaga com Thiago Silva. Também tem o Mariano dando mole aí. Olha o Mariano aí. Somente negociar o salário, isso tudo se conversa. Então, o que às vezes falta para um presidente é a audácia e a coragem de fazer algo diferente. E você é capaz disso. Você é um cara empreendedor, um cara inteligente, um cara corajoso. Já pensou quanto de sócio você pode trazer para o Fluminense com essa atacada? Vai lá, conversa, senta, negocia. Vamos formar um timaço aí. Olha o Thiago Silva pedindo para voltar. E isso é raro no futebol de hoje. Gratidão, ele tem gratidão pelo Fluminense. Senta, leva, prepara um arranjo de flores, vai até a casa do Thiago Silva. Aproveita que ele está aqui no Rio de Janeiro. Começa a conversa, pede para botar o salário lá embaixo. Vai que você consegue convencê-lo a botar um salário lá embaixo. Vale 300 mil para o Thiago Silva, pô, pechincha. Com certeza a torcida vai ajudar a pagar ao Thiago Silva, porque, meu amigo, o número de sócios vai lá para cima e não vai faltar tricolor no Maracanã para ver o Thiago Silva e o Fred jogarem. E outro assunto muito interessante que eu trago aqui para vocês, que é o futebol pode voltar, a bola pode voltar a rolar no mês de maio agora. Todo mundo sabe que os jogadores estão de férias até o dia 20 de abril. Depois do dia 20 de abril eles voltam às suas atividades, mesmo com o problema da paralisação aí, pessoas confinadas dentro de casa. Os jogadores vão voltar a treinar no dia 20. E a Federação do Estado do Rio de Janeiro já está colocando uma pressão enorme para a bola voltar a rolar no mês de maio. É isso mesmo. E tem reunião agendada, a gente não sabe quando, mas já tem uma reunião agendada com o governador, ou a possibilidade de um agendamento de reunião com o governador do Estado do Rio de Janeiro, para que ele autorize jogos com portões fechados do campeonato estadual. Porque não tem clássicos, são somente jogos de time grande contra time pequeno, então a procura seria menor e os estádios estariam fechados somente com jogadores e transmissão de TV, porque todo mundo sabe que a imprensa está trabalhando normalmente na rua, não está confinado dentro de casa, então eles vão lá fazer as transmissões, o policiamento também, que não falta é polícia na rua, e não tem policial nenhum em casa, está todo mundo trabalhando. Então vai ter o policiamento, vai ter os repórteres que fazem a cobertura do jogo e os atletas dentro do estádio e somente. Então tá havendo essa negociação para a bola voltar a rolar logo no mês de maio,
Então vamos aguardar o que acontece, porque a situação tá ruim, tá difícil para todos os clubes aqui do estado do Rio de Janeiro, principalmente os pequenos estão sofrendo muito. Contrato de jogadores dos clubes pequenos estão para terminam mais rápido do que dos times grandes, porque todo mundo sabe que o contrato dos jogadores para times pequenos, eles vão até um determinado tempo do Campeonato Carioca, depois os jogadores são liberados, porque a maioria não tem outras competições para disputar. Então a dificuldade financeira é muito grande, porque esses clubes pequenos também não conseguem fazer caixa com bilheteria, então tá todo mundo com o pires na mão, e o desespero financeiro pode acelerar o retorno do futebol aqui no estado do Rio de Janeiro no mês de maio, com portões fechados. Vamos aguardar essa reunião da federação e dos clubes com o governador do estado do Rio, para ver se a bola volta realmente a rolar neste mês de maio. E tem um negócio aí do Thiago Silva. Se não é pedir muito pro Mário, já que o Francisco Horta poderia baixar nele, né, montar uma máquina aí. Amigo, tem o Mariano, tá dando mole aí. Já tem o Flamengo, já tem o Palmeiras e tem o Atlético Mineiro de olho no Mariano. Conversa com o Mariano também. Vai que monta aí o Mariano na lateral direita, Thiago Silva na zaga, Fred no ataque. É uma máquina. A máquina versão 2020 aí. É isso aí, rapaziada. Esse é o vídeo de hoje. Agradecendo muito o seu comparecimento, agradecendo pela live do dia anterior, pelo comparecimento dos amigos aí, que a gente trocou uma ideia. Na próxima também será do mesmo nível, sempre com a participação de vocês. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por tudo. Cuidem da saúde, fiquem em casa. Beijão na família, fique com Deus. Até o próximo vídeo. Fui!